Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno. Passando aqui para deixar um recado importante para você sobre o Vasco da Gama. Hoje é dia de Vasco, né? Dia de enfrentarmos aí o Atlético Goianiense. Primeiro jogo lá em Goiânia, 1-1. Por muita sorte, né? Um jogo muito ruim do Vasco, muito abaixo. E hoje o Rafael Paiva vai ter que se reinventar. A realidade é essa, mais uma vez, na mão do treinador aí, para que ele faça de maneira correta as escolhas e que o Vasco saia vitorioso dessa partida onde São Januário está com os ingressos esgotados. A torcida mais uma vez vai estar lá apoiando e muito, e nós esperamos que o Vasco consiga dar o retorno necessário aí para os seus torcedores, né? Então a gente está chegando aí para poder falar um pouco sobre isso, sobre outros assuntos que envolvem também o Vasco da Gama, e espero que você aí esteja, né, conosco até o final do vídeo, beleza? Vamos lá. O Vasco enfrenta, como eu disse, o Atlético Goianiense, e além desse jogo aí de enfrentar o Atlético Goianiense ser um jogo muito perigoso, o Vasco precisa trazer bons resultados. O Vasco precisa trazer aí essa classificação para poder dar uma estabilidade ao clube. O Rafael Paiva, na minha visão, deve entrar com um time basicamente que já vem jogando aí há alguns jogos, né? Ele nunca repetiu a escalação, mas sempre ali uma base muito igual daquilo que se propunha, né? Então, eu acredito que a escalação do Vasco para o jogo de hoje deva ser Léo Jardim, na zaga Maicon e Léo, lateral direita Paulo Henrique, lateral esquerda Lucas Piton. Na cabeça de área ali, Matheus Cocão está de volta, porque estava suspenso no último jogo contra o Bragantino, então descansou, e Hugo Moura. Na frente deles ali, deve ter o Payet, provavelmente, né, entrando como titular, e eu acredito que na frente ali, ele deva fazer uma mudança e deixar o David no banco e botar o Emerson Rodrigues. É uma posição minha. Na esquerda, na direita o Adson e o Verratti na frente. Então, assim, esse time para mim tá bom. O Coutinho não joga esse jogo, porque o Coutinho tá aí lesionado, uma lesão que aconteceu no domingo, no treino de domingo. Então o Coutinho tá com a posterior da coxa aí estourada, então só volta daqui a 4 semanas, e a gente está sem o nosso principal jogador dessa janela de transferência contratado pelo clube. Em contrapartida, eu quero muito ver, e espero ver, também ter uma surpresa aí do Rafael Paiva estar utilizando talvez o Leandrinho durante o jogo, o JP que não vem sendo utilizado, eu não estou entendendo porquê. Sinceramente, isso tem que ser falado, isso tem que ser exposto em todos os canais, porque do JP não vir jogar, para que a gente chegue a um denominador comum, para que a gente tenha uma resposta vindo lá de dentro do Vasco, porque o menino vinha jogando tão bem e de repente foi aniquilado, assim como aconteceu com o Medel, está acontecendo com ele. A gente tem aí um jogo que tem tudo para dar certo. O Atlético Goianiense também está em crise, né? Demitiu seu técnico nessa semana, mas a gente precisa ver que o Vasco precisa ter um estilo de jogo. O Léo vem errando muito individualmente, então talvez, né? Por mais que eu não acredite, mas talvez o Vasco possa ter aí mudanças nesse time, tá? Mudanças nesse time aí, para a gente poder tá trazendo aí, talvez até uma troca do Léo pelo Rojas e o Maicon na zaga. Não sei se isso seria viável, mas pode vir a acontecer. Mesmo antes de titularidade, o Léo pode ficar no banco. E isso tudo envolve muito o jogo de amanhã. Rafael Paiva está na Berlinda, ele precisa ir, né? Precisa vencer o jogo para poder trazer esse resultado para casa, e a gente precisa aí que o Vasco também vença para poder passar na Copa do Brasil, que é um valor considerável, né? Essa próxima fase da Copa do Brasil é muito dinheiro que entra na conta, então a gente precisa de dinheiro, a gente precisa classificar para ir avançando de fase em fase, quem sabe aí chegar às semifinais. Apesar do time estar jogando mal, eu acredito muito na reação do clube aí, porque a gente não tem um elenco para jogar dessa forma, né? Tem algumas peças que precisam ser repostas e a gente precisa aí, sem dúvida nenhuma, trazer zagueiro, trazer atacante de lado de campo e trazer um centroavante para substituir o Verratti quando ele não tiver. Outra notícia aqui para vocês importante é que o chefe do scout do Vasco não está mais, né, trabalhando nesse setor. Ele saiu
do clube e está aí encaminhando o seu contrato, né? Tem um contrato firmado aí com o Atlético Paranaense, então ele está indo para o Atlético Paranaense. O Itor Bastos, que é o chefe dos scouts, está indo para o Atlético Paranaense. Não sei se isso tem a ver, tá, com o pedido do próprio profissional para poder sair do clube, ou se de repente, até a própria janela de transferência, que a gente tem mais 30 dias e já pensando nisso, o Vasco trazer um cara que seja mais vivo no mercado, porque os scouts do Vasco, os chefes de scouts que trabalharam nesse período, infelizmente não trouxeram bons jogadores e jogadores que puderam resolver o problema do clube, né? O Wilton estava lá, o Wiltor estava lá desde 2022, né, no Vasco, é a segunda passagem dele, ele já tinha passado pelo Corinthians, né, e o Vasco estava aí desde 2022, ele passou aí de 2015 a 2021, na primeira passagem dele, e estava desde 2022 também no cargo com o Vasco, né, com essa mudança da SAF, o Pedrinho não tirou ninguém relativo à SAF, né, as pessoas que saíram porque quiseram, assim como o CEO, assim como o diretor técnico, e esse profissional, né, da área de scouts, o Wiltor Bastos, também continuou, como todos os outros, e agora decidiu seguir sua vida aí, indo para o Atlético Paranaense, tá? Ele, né, foi aí ter um acerto com o Atlético Paranaense e será responsável pelo departamento de mercado do clube. O acerto foi informado pela jornalista Monique Vilela e depois apurado aí pelo ge.com, beleza? Então é isso, as notícias, né, dessa tarde do Vasco aí. Espero que a escalação saia conforme eu pensei. Espero que a gente não bote um time recuado dentro de casa, que a gente bote um time para avançar e consiga fazer um bom resultado, que o Rafael Paiva tenha culhão para poder fazer esse time jogar, fazer esse time para frente, fazer esse time crescer, porque isso é importante, mas eu acho pouco provável que depois do jogo da Copa do Brasil o Vasco não venha com um técnico. Eu acredito que, independente do resultado, nas próximas semanas a gente pode estar vendo aí um anúncio do chefe de scout e também um anúncio do técnico para o time, porque sem dúvida nenhuma não tem agradado o Pedrinho, não tem agradado a diretoria do Vasco esse comportamento do Rafael Paiva, certo? E aí o Rafael Paiva retorna para o Sub-20, né, acredito eu, mas vamos esperar esse jogo de hoje contra o Atlético Goianiense para ver como que ele vai se desenrolar. Pedrinho também tem que se mexer no mercado, tem que trazer peças aí de reposição, porque eu disse que eu defenderia aqui quando estava fazendo um bom trabalho, mas quando estivesse fazendo um trabalho também moroso, a gente também precisa vir falar. A gente já perdeu o Thales Magno aí, que não quis vir para o Vasco, na realidade é essa, e está indo para o Corinthians, mesmo ele dizendo que queria vir no início. A gente perdeu o Davidson, que agora o Atlético Mineiro pagou ao Cuiabá para tirá-lo de lá, que é um cara vascaíno que queria vir. Então a gente tem perdido jogadores atrás de jogadores. Então tem que ficar ligado no mercado, tem que abrir a mão, tem que negociar da melhor forma possível. Marcelo Santiana falou que o campo fala, então o campo está gritando, assim como o Lucas Pedrosa disse. Eu vou fazer as mesmas palavras aqui. O Lucas Pedrosa falou sobre isso hoje lá no SBT Esportes. Então, o campo está gritando e mostrando que o Vasco não tem ali substituto para o Hugo Moura e para o Matheus Cocão, nem para o Souza. A gente não tem lado de campo ali, porque o David está morto e o Emerson Rodrigues não é esse cara que vai ser titular. A gente não tem um centroavante para substituir o Verratti em caso de falta do Verratti, e a gente não tem zaga direito. A gente tem ali o Léo e o Maicon, mas o Léo errando constantemente nesse contexto aí dos jogos, e o Maicon também, em contrapartida, não tem comprometido, mas é um cara que a gente sabe que é um pouco mais lento e serviria para ser um titular, um reserva ali sem dúvida nenhuma, mas no retorno do João Vitor a gente tem que ter um cara que jogue com a perna esquerda e com a perna direita, se der para jogar dos dois lados ali junto com o João Vitor para essa zaga. A gente precisa resolver para ontem esse resultado. Então, hoje, Vasco e Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Fique ligado, porque a gente tem a nossa live pré-jogo hoje às 8 horas da noite, e eu aguardo vocês lá também. Na quinta-feira eu quero fazer um anúncio para vocês. A gente vai ter a live aí com o Alexandre Ferraz, que é o arquiteto aí do Instituto Oscar Niemeyer, onde a gente vai estar conversando sobre a reforma de São Januário, sobre tudo que envolve essa reforma de São Januário ali. Então, conto muito com você. Quero pedir a você para que esteja conosco, para que você interaja conosco no chat. O chat vai estar aberto para você perguntar o que você quiser nesse sentido da obra para o Alexandre Ferraz. Ele vai estar respondendo para a gente aí. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal e eu aguardo você lá com a gente. Essa live já está ativa aí no YouTube. É só você entrar aí no Papo de Vascaíno e ativar o sininho lá.
dessa live, beleza? Então, quero pedir a você também para que você siga a nossa página na rede social, lá no Instagram, no @papo.d.vascaíno, e lá tem um linkzinho, tá? Que você vai entrar e vai ter acesso a todas as nossas redes sociais. No caso aí, a gente vai ter o TikTok, vai ter o Instagram, e vai ter também o nosso canal de transmissão lá do WhatsApp, beleza? Então, assim, fique muito à vontade, visite nossas redes sociais, mas eu te peço uma coisa, deixe seu like, porque ele é muito importante pra gente, se inscreva no nosso canal, a gente tem uma meta aí, ó, de 1.500 inscritos, a gente parou ali em 771, então eu conto com você, vascaíno, eu conto com o compartilhamento de vocês, eu conto com a colocação desses vídeos em outros grupos, para que a gente possa crescer junto e chegar a mais vascaínos e a mais torcedores de futebol e amantes do futebol. Beleza? Fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e até a nossa live pré-jogo e a vitória do Vascão hoje, sem dúvida nenhuma. Valeu, um abraço.